Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família. Olá, o nosso programa de hoje é dedicado a eles, os nossos melhores amigos, os animais de estimação. Você vai saber como se proteger das doenças mais comuns que os nossos bichinhos podem carregar para dentro de casa. Vai entrar em forma com o seu companheiro e conhecer o trabalho muito bonito de uma ONG que trabalha com terapias e educação assistida por animais. Se você é louco pelo seu pet, você não pode perder o nosso programa de hoje. Eu volto já. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião, bom por natureza. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a febre. É necessário procurar um pediatra se a febre passar de 38 graus? Errado! A febre é a arma natural do organismo para combater invasões de vírus e bactérias. Se a criança tiver febre, indica que seu sistema imunológico está funcionando e lutando contra possíveis infecções. Crianças com febre dormem mais, e isso ajuda o organismo a se recuperar melhor. Se a febre persistir por mais de 48 horas, procure o pediatra. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Um produto Teuto Pfizer. Só quem tem um animal de estimação sabe o prazer que ele pode trazer para a nossa vida. Mas para garantir a sua saúde, da sua família e do seu bichinho, alguns cuidados especiais devem ser tomados. As nossas consultas médicas de hoje são para você que não abre mão de conviver com um animal de estimação. Ter um animal de estimação pode ser muito gratificante. No entanto, eles podem trazer alguns problemas de saúde para você e para a sua família. Um deles é a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada por um protozoário, que chama Toxoplasma gondii. É um protozoário que causa doença em animais e no homem. É uma doença que ela é bastante prevalente. Normalmente fica como uma infecção inaparente ou assintomática. Em alguns casos ela pode gerar doença. Ela é transmitida pelos cistos desse protozoário e geralmente ela é perpetuada com um ciclo intestinal no gato. Mas ela atinge qualquer mamífero, herbívoro e ela é de contaminação oral. Então é por via oral, principalmente alimentos contaminados, carne mal passada ou qualquer vegetal ou poeira que você ponha na boca. É a principal via de contaminação. O protozoário, ele faz um ciclo sexuado, então são dois protozoários que fazem um ciclo sexuado no intestino do gato. Ali ele se perpetua. E o gato elimina nas fezes os cistos. E os cistos contaminam o meio ambiente. Aí mosca leva, barata leva, poeira, praia, parquinho, areia, tudo isso tem o cisto. Então assim, ninguém põe cocô na boca, mas a poeira, a areia, e põe isso vai, né? Ou então contamina a alface, uma verdura, e não lava direito, você come isso. E isso é comum. Se você faz um inquérito sorológico, 90% das pessoas já entraram em contato com a tóxica e não adoeceram. Ou então tiveram uma febre, era tóxica e foi embora, você controla. Aí algumas desenvolvem infecção ocular, algumas têm os gânglios, 10% só adoece, né? Quando o tóxico entra num animal que não é um gato, por exemplo, você comeu um cisto, você não é um gato. Seu intestino ele não vai conseguir fazer a forma sexuada. Então o que acontece? Ele começa a brotar, ele mesmo se divide em dois ele tenta se multiplicar de outra maneira. E aí ele invade tecidos, né? Então ele vai para o olho, pode ir para o coração, vai para a cabeça. Por isso que ele dá a doença, vai para o gânglio. Na verdade ele está tentando completar o ciclo de vida dele. E ele não acha o tecido correto, então ele se instala em outros tecidos. Quais são os sintomas? Sintomas da toxo, quando ela dá sintomas, numa pessoa sadia, imunocompetente, 10% das pessoas desenvolvem sintomas da doença. E eles são de várias características. A mais comum são gânglios, que são ínguas, chamado de ínguas, são nódulos, geralmente cervicais, que
que vem acompanhado de febre, mal-estar, dores no corpo, dor de cabeça, às vezes dor de garganta. Esses sintomas são comuns a outras doenças também. Esse quadro clínico ele é autolimitado, normalmente se resolve sozinho, mas pode demorar meses para que isso aconteça. Outra forma de apresentação é uma infecção ocular, que pode ser desde uma irritação, vermelhidão, até uma alteração de acuidade. A pessoa pode ter dificuldade de enxergar. E num exame oftalmológico, o médico pode identificar lesão sugestiva da doença. Outra forma de apresentação é em gestantes. A grávida, um pouco antes de ficar grávida ou nos primeiros meses, quando ela contrai a doença, ela pode ter uma invasão do feto pelo protozoário. Isso pode gerar desde abortos, infecções, doenças neonatais, ou a criança até nasce com uma aparência sadia e depois desenvolve problemas de desenvolvimento neurológico ou motor. E a última forma de apresentação, que é comum também, são em pacientes com AIDS, que o protozoário tem uma predileção pelo sistema nervoso, se multiplica e ele pode dar o que a gente chama de pseudoabscesso. Então, é como se tivesse abscessos cerebrais. São quadros graves, às vezes fatais, e podem deixar sequelas graves. Se tratado a tempo, pode reverter o quadro. Mas é só em imunodeficiência, e particularmente em AIDS, que acontece. Como evitar a toxoplasmose? Toxoplasmose evita-se pelo contato então oral, pela ingestão do cisto. O cisto ele é encontrado no meio ambiente, em verduras mal lavadas, em poeira, areia, que é onde o gato deposita as fezes, e em carne mal passada, que vem de origem de um animal, o gado, na verdade, que se contaminou e esse cisto fica no tecido. Se a carne estiver mal passada, ele fica viável e você pode se contaminar. É a maior fonte de contaminação, é via oral. Como é feito o diagnóstico? Se a pessoa tem sintomas oculares, o oftalmologista pode identificar isso no exame clínico. Pode confirmar com exames de sangue. Os exames de sangue são as sorologias. Ela vai identificar se você teve o contato com o protozoário, se é uma infecção latente, tardia ou aguda. E no caso dos pacientes com AIDS, que têm sintomas neurológicos, a tomografia mostra lesões muito sugestivas da doença. Como é o tratamento? O tratamento da toxo é com antibióticos via oral, à base de sulfa. É a sulfadiazina, você tem um outro antibiótico sinérgico, que é a pirimetamina, e uma vitamina coadjuvante, que é o leucovorin. Esse é o tratamento padrão de primeira escolha. Alternativa, você tem o Bactrim, que é uma outra sulfa. Pacientes alérgicos à sulfa, você pode usar a clindamicina, que é um outro antibiótico, não é de primeira escolha, mas também trata a doença. O tratamento você faz por 2 semanas a princípio, e conforme cada caso, você pode interromper ou deixar uma manutenção, se for necessário. Quem tem animal de estimação deve tomar cuidado redobrado na limpeza e na higiene da casa, ou alguns problemas alérgicos podem aparecer, principalmente se você tem tendências a problemas respiratórios, como a rinite. O que é a rinite? Então, a rinite é uma inflamação do nariz, né, que pode ser causada por contato com poeira, ácaros, fumaça de cigarro, pela mudança de temperatura e alguns outros fatores, produtos de limpeza, solventes. Muitas pessoas têm contato no seu trabalho. Como fazer para evitar a rinite? Então, no caso, se a pessoa tem uma rinite alérgica e ela é desencadeada por contato com poeira, com ácaro, com fungo, então ela tem que mudar um pouquinho o ambiente, a casa dela. Evitar cortinas, tapetes, evitar muitos objetos no quarto, na sala, evitar muitos livros, muitos brinquedos, bichinhos de pelúcia. Evitar para limpeza também produtos com cheiro muito forte. Animais, o ideal seria o peixinho. Evitar cachorro e gato. Preferir o edredom ao invés do cobertor. Tá sempre
a cada semana lavando, né, os lençóis, trocando a roupa de cama. Sempre está umidificando o nariz, então você pode colocar bacias, você pode colocar também toalhas molhadas no quarto. Lavar o nariz com soro fisiológico, com soluções salinas, que isso ajuda a remover muitas vezes o pó, o ácaro que fica grudado no seu nariz. Então na hora que você lava, você remove esse ácaro que fica no nariz e com isso diminui o número de crises. A época do ano influencia na rinite? Para rinite, sim. Normalmente, no inverno, né, os ambientes eles ficam mais fechados, tem uma tendência a bater menos sol. No inverno, normalmente, as pessoas acabam ficando com mais rinite. Toda rinite pode virar uma sinusite? Na verdade, assim, a rinite, né, ela é bem frequente, principalmente quando os pais têm, né, a chance da criança evoluir com rinite alérgica, principalmente, é muito grande. Mas são poucos casos, né, de rinite que evoluem para sinusite, felizmente. É mais frequente uma gripe ou um resfriado evoluir para sinusite. Mas é importante o paciente com rinite alérgica realizar o tratamento, realizar essas medidas ambientais, realizar a lavagem nasal com soro fisiológico, mas não é obrigatoriamente a pessoa que tem rinite vai ter sinusite. Esses diagnósticos são muitas vezes, né, confundidos. O que é a sinusite? Então, a sinusite é uma inflamação também do nariz, mas que acomete também os seios paranasais, que são essas cavidades que a gente tem aqui na face, que são cavidades que são preenchidas por ar, e apresentam um revestimento, um piso, que a gente chama de mucosa. E muitas vezes, quando tem a inflamação dessa mucosa, a drenagem desse seio, então a secreção que esse seio produz, fica com dificuldade para ser eliminada. Então, muitas vezes, a secreção fica retida dentro do seio e aí favorece a infecção. Então, uma bactéria se alojar lá, isso que é a sinusite, então. É uma inflamação dos seios paranasais, não só do nariz. Quais são os sintomas da rinite? A rinite, os sintomas principais são espirros, aquela aguinha bem clarinha escorrendo do nariz, nariz entupido, principalmente quando você entra em contato com ácaro, com poeira, né? Então você entra num ambiente que está há muito tempo fechado, vai mexer no seu casaco que está há muito tempo guardado. Então esses são os sintomas de rinite. Já a sinusite pode causar também obstrução nasal, pode causar dor na face. A secreção muitas vezes não é clara, é uma secreção mais amarela, mais esverdeada, pode dar tosse e pode dar a sensação de uma coisa escorrendo por trás na garganta. Onde o ácaro pode ser encontrado? Normalmente ele fica, né, nos cobertores, nas cortinas, nos tapetes, nas roupas guardadas, né? O que você pode fazer com um casaco, por exemplo, perto do inverno, você coloca o casaco no sol, né? Uma blusa de lã, o ideal seria lavá-la, depois pôr para secar ao sol antes de utilizá-la. O que é a rinite medicamentosa? A rinite medicamentosa é bastante frequente no nosso meio e ela é causada pelo uso daquelas gotinhas vasoconstritoras que você inicialmente começa a utilizar numa gripe, num resfriado e aí depois essa gotinha ela causa uma dependência. Na verdade, quanto mais você usa, mais o seu nariz necessita para causar o mesmo efeito. Então, uma pessoa é aquela pessoa que tem uma gotinha dessa no carro, tem uma gotinha em casa, uma no trabalho, e simplesmente quando todas as gotinhas acabam, a pessoa fica desesperada, porque fica dependente mesmo dessa gotinha para poder respirar melhor. Então, se você perceber que você está nessa situação, o interessante é você procurar um otorrino, procurar um médico, e o médico ele vai te prescrever outros medicamentos que substituem essa gotinha e não fazem tanto mal ao seu nariz. O uso por tempo prolongado dessas gotas, além, né, da rinite medicamentosa, podem alterar o olfato, podem fazer com que o coração dispare, dar taquicardia. Então é muito importante você procurar um otorrino para que fique sem essa gotinha. E cuidado! As mordidas de cachorro podem ser muito perigosas à sua saúde. Você vai aprender com a doutora Érica como lidar com esses acidentes. A principal complicação de mordida de animal, de maneira geral, incluindo mordida de cachorro, é a infecção do local. Você pode ter a infecção da ferida,
uma extensão dessa infecção, que a gente chama de celulite, que é uma infecção das partes adjacentes, pode evoluir ou complicar com artrite ou osteomielite. Outras complicações é a aquisição de doenças mais sérias, como o tétano e a raiva. Como deve ser tratada uma mordida de cachorro? A mordida de cão deve ser tratada lavando a região abundantemente com água e sabão, de 10 a 15 minutos. Lavar profundamente na extensão da ferida. É uma ferida potencialmente contaminada, considerada contaminada, de origem polimicrobiana, quer dizer, várias bactérias estão envolvidas. E só a lavagem inicial já diminui bastante as complicações que podem surgir a partir daí. A sutura, né? É controversa, normalmente não se sutura a princípio, a menos se tiver uma lesão sangrante, que seja obrigatória a sutura. E isso é encaminhado para um serviço de saúde para fazer avaliação sobre vacinação e profilaxias. Em que casos devemos procurar um médico? O médico deve ser procurado, a princípio, em qualquer caso de mordida de animal. Porque você pode estar diante de um quadro comum, de um arranhão de um animal doméstico seu, que provavelmente não vai acarretar em nenhum outro problema, mas já se aproveita para atualizar o calendário vacinal e pelo menos fazer a vacina de tétano. O profissional médico vai ter condição de avaliar com a história se existe algum risco de alguma gravidade maior, ou do tipo de ferimento, das infecções, ou da possibilidade de ter a raiva acometida, né? De você ter alguma contaminação pelo vírus da raiva, que é 100% letal. Quais vacinas são recomendadas? Para as mordidas de animais, você tem que fazer a vacina de tétano, caso o acidentado não tenha sido vacinado nos últimos 5 anos, se aproveita para atualizar o calendário. Se não tiver sido vacinado, você começa do zero a vacina a pessoa de novo e você faz uma investigação para a vacina da raiva. A vacina da raiva você tem que avaliar em conta o local, se a região é uma região controlada de raiva ou não. É fundamental observar o animal por 10 dias. Então, o médico vai fazer um estudo do comportamento do animal, do tipo de acidente, como esse acidente aconteceu, se o animal tinha uma alteração de comportamento ou se normalmente são crianças que vão apartar a briga de cães. Isso não significa que o animal está doente. O animal sendo observado por 10 dias vai dar a condição de você indicar ou não a vacinação. Se tiver algum risco, se for uma região de risco, se for um ferimento grave, se o animal for um animal agressivo que possa estar doente, você inicia a vacinação e observa o animal. Em 10 dias, o animal com raiva deve adoecer e morrer. Então, você continua o calendário. Se o animal permanecer sadio e o risco de raiva for afastado, você não precisa completar a vacinação. Você sabe que na hora de comprar o seu medicamento é muito importante procurar uma farmácia de sua confiança? Não importa se você tem cartão fidelidade ou busca pontuação para ganhar prêmios. O importante é ir na farmácia que leva a sua saúde a sério. A Rede Familiar Drogarias tem um time de farmacêuticos capacitados e que zelam pela sua saúde. Os melhores preços do mercado e uma ampla variedade de perfumaria e cosméticos. Rede Familiar, saúde para toda a família. Ibuprio Femipet apresenta Papo de Mulher. Por que sentimos cólica? A dor da cólica ou dismenorreia é causada pela prostaglandina, que provoca contrações no útero. Essas contrações causam o desconforto na região abdominal e são necessárias para expulsar o sangue menstrual. Ibuprio Femipet é uma terapia de alívio das dores e das cólicas menstruais pelo calor. É um adesivo ultra fino, prático e discreto. Ibuprio Femipet, alívio de dores e cólicas menstruais. Um produto Teuto Pfizer. A tosse do inverno pegou você? Melagrião nela. Contra a tosse o ano inteiro, Melagrião, bom por natureza. Criança adora bichinho, mas se a febre chegar e rolar aquela indisposição, Xilidol infantil tem a solução.
um adesivo sem contraindicação que causa uma sensação de alívio da febre. Mas será que uma mamãe esperta entende o que é certo e errado sobre a febre? Olha só. Tilidol Infantil apresenta Certo e Errado sobre a Febre. Devemos agasalhar bem a criança para baixar a febre? Errado. A criança precisa fazer a troca de temperatura com o meio e não manter a febre no corpo. Recomenda-se manter o ambiente arejado e umedecido. Se as mãos e os pés da criança estiverem quentes, retire as meias, calças e agasalhos. Isso ajudará a baixar a temperatura. Na grande maioria dos casos, a febre não é perigosa. Tilidol Infantil, a terapia refrescante e segura para o alívio da febre. Produto Teuto Pfizer. Momento Fitness. E nessa hora o seu bichinho de estimação pode ser uma ótima companhia para te motivar a malhar. Fala, Carol! Se você gosta de cachorro, isso é um ótimo motivo para ter um deles em casa. Os passeios com os animais acabam sendo uma desculpa perfeita para manter a boa forma. Mas será que o seu bichinho está preparado? Hoje vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, claro, do reino animal. Vem comigo. O que devemos considerar para que a gente consiga levar os cachorrinhos para correr, fazer uma caminhada? A raça, né, um animal acima de 10 quilos, então de médio para grande porte, que são animais mais resistentes. O peso do animal é super importante. Animal obeso vai ter mais dificuldade, né? A idade do animal, né? Animais jovens e meia idade também é mais tranquilo, é menos perigo de dar algum problema, tá? E ele deve ser adestrado? Não necessariamente. É legal você sempre sair com a guia para você poder controlar seu animal, mesmo que seja um animal manso, por conta que você está com um animal manso, mas você está na rua e pode ter acesso a animais que não são do mesmo comportamento. Então, sempre com a guia, mas não necessariamente adestrado. Tá, e todas as raças conseguem acompanhar uma caminhada, uma corrida? Todas as raças conseguem. A gente vai levar em consideração realmente médio e grande porte, que é um animal mais resistente, um animal que dispõe de mais energia para te acompanhar. Tá, e quando que a gente percebe que ele está bem cansado, que é hora de dar uma hidratada nele? Isso é importante. No alto verão, o bicho tem dificuldade, ele não transpira, né? A troca de calor é através da respiração, pelos coxins plantares, a famosa almofadinha, né? Então, assim, animal que já diminuindo o ritmo, língua muito de fora, para dar uma descansada e dar uma água. 20 minutos, mais ou menos. Quando a gente está caminhando com os cachorros, eles sempre têm aquelas loucuras com os outros, né? O que a gente deve fazer nessa hora? A hora que ele vê um cachorrinho, quer brincar, quer morder... Sempre conhecer o comportamento do seu animal e a guia sempre na mão, enforcador rente ao pescoço, tá? Para você conseguir manter o animal do seu lado, sem guia curta, não deixar o animal com guia longa, porque você não perde o controle do animal, né? E conhecer o animal que você está em mãos, isso é importantíssimo. Corpinho que se mexe pode sentir dores e pensando nisso, o Laboratório Teuto Pfizer trouxe a solução. Fenaflan, um pet que aquece e alivia as dores musculares. Sem contraindicação, pode ser usado em qualquer parte do corpo. Fenaflan você encontra nas melhores farmácias e drogarias do Brasil. Fenaflan Pet, o adesivo que alivia as dores musculares através do calor. Um produto Teuto Pfizer. Os animais podem ser mais do que companheiros, podem ser fundamentais na reabilitação de doenças e na inclusão de pessoas com necessidades especiais. E eu fui até o Hospital Mário Gatti, em Campinas, para conhecer a ATEAC, uma ONG que trabalha com terapias e educação assistidas por animais. Olha só. Hoje o programa Pílulas de Saúde está no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. E a gente vai mostrar um trabalho lindo que é feito com o animalzinho. E você vai perceber que o seu amigão pode ser um bom companheiro na cura de muitas crianças. Vem comigo. Bom, eu tô aqui ao lado da Ilenise, que sabe tudo desse tratamento de cãozinho no hospital. Como é que funciona essa ONG?
Então, nós fazemos o trabalho em hospital, né, para tirar o estresse das crianças, para tirar aquela parte pesada de hospital, né. Os cães vêm para uma terapia mesmo e deixar as crianças sem aquele preocupação com remédio, com o clima de hospital, né. Você vê, né, como você viu, a mudança radical no rostinho deles de felicidade, né? Isso traz a recordação da casa, né, do animal que está em casa e que aqui eles podem estar brincando e passando umas horas se sentindo em casa mesmo. São 4 hospitais que a gente faz e 6 instituições. A gente trabalha com idoso, a gente trabalha com dependente químico, trabalha com autista, com deficiências múltiplas. Agora, que tipo de cachorro pode participar desse projeto de você? Qualquer tipo de cachorro, desde que ele seja dócil. Dócil, manso, ele tem que ser super manso. Então, a gente tem de cachorros de várias raças ou sem raça definida também. Agora, existe algum tipo de treinamento? Porque bichinho a gente não consegue controlar muito. Como é que vocês fazem isso? Então, nós temos treinamento para os voluntários, né, que uma vez por mês a gente faz, e para os cachorros também, uma socialização que a gente diz. Então, a gente reúne todos os cachorros e passa alguns princípios que a gente vai usar no hospital, né, ou nas instituições que a gente frequenta. Esses cuidados que vocês têm que ter com o cãozinho, na parte de higienização, como é que vocês trabalham isso? Então, nós fazemos, eles são todos examinados, né? Eles fazem exame de fezes e sangue cada 6 meses, eles são vermifugados cada 4 meses, eles tomam todas as vacinas e mais vacinas para gripe. Então são cães assim que a gente procura não colocar muito em contato com cães que têm doenças, né? Então todo voluntário que vai para o hospital já sabe o critério de higienização que precisa ter. Então tem pessoas que não podem fazer parte da ONG porque trabalham, então eles têm cães e gostariam que participassem. Então o voluntário vai na casa da pessoa, pega, ela deixa o cachorro preparado. Então o banho, a parte de saúde do animal é tudo por conta do dono, mas daí a gente vai, pega e traz. Agora, as mães aprovam esse tipo de tratamento com o animal? Olha, até hoje a gente não teve recusa em relação a isso, né? Dizer, olha, não quero, não. Toda vez é perguntado e não tem recusa. Existe algum tipo de teste que você faz para ver se o cachorro está apto a visitar um hospital e ficar pertinho da criança que nem vocês colocam aqui no hospital? Ah, sim. Para todas as instituições a gente faz o teste. Precisa ver se ele não vai morder, né? Porque o cão precisa, às vezes a gente puxa, aperta para ver. O que a criança faria, a gente faz uma simulação para ver se não tem reação. Tem crianças que ficam apáticas, assim, quando o cachorro chega, elas não querem que a gente vá embora. Todo mundo segura o cachorro o mais que pode. Eu acho que a gente sai dos atendimentos assim glorificada, porque é um trabalho maravilhoso. Não só as crianças, é mãe, é funcionário, né? Você viu quando chegou, né? É médico, é enfermeira, é o pessoal que está visitando. Então todos, é uma interação com o hospital inteiro que a gente faz. Pílulas de Saúde de hoje fica por aqui. E o nosso programa da semana que vem é um especial para o Dia das Crianças. Uma verdadeira homenagem à saúde do seu filho. Um beijo, um ótimo domingo e até a próxima semana. Este programa é um oferecimento de Rede Familiar, saúde para toda a família.